Quem é você? Você é o corpo ou você é o mestre do corpo? Quando há trabalho que precisa ser feito, o corpo físico quer descansar, passear, comer e beber. E o homem que não sabe diz a si mesmo: eu quero fazer essas coisas e preciso fazê-las. Mas o homem que sabe diz: aquele que quer não sou eu, e deve esperar um pouco. Frequentemente, quando há uma oportunidade de auxiliar alguém, o corpo insinua: quanto aborrecimento me trará isso? Deixemos que outro qualquer o faça. Mas o homem que sabe replica ao seu corpo: tu não me impedirás de praticar uma boa ação. O corpo é teu animal, o cavalo sobre o qual montas. Portanto, deves tratá-lo bem e cuidar bem dele. Não deves sobrecarregá-lo de trabalho, deves alimentá-lo corretamente, só com alimentos e bebidas puros, e mantê-lo sempre minuciosamente limpo, sem o menor resquício de impureza. Pois sem um corpo perfeitamente limpo e saudável, não podes realizar a árdua tarefa de preparação, nem podes suportar o seu incessante esforço, mas deve ser sempre tu quem comanda o corpo, e não ele quem comande a ti. Meditações das Cartas dos Mestres. Mais um trecho da carta do Mahashohan. Antes de ler a carta, gostaria de convidá-los a participar das aulas grátis da Sociedade Teosófica, que ocorrem todos os dias às 19 horas e 30 minutos no canal Sociedade Teosófica no YouTube. Cada dia é um tema diferente. Achar-se o mundo em tão más condições morais é evidência concludente de que nenhuma de suas religiões e filosofias, e as das raças civilizadas menos que quaisquer outras, jamais possuiu a verdade. Deve existir algures uma solução consistente, e se as nossas doutrinas mostrarem sua competência para oferecê-la, então o mundo será o primeiro a confessar que elas devem ser a verdadeira filosofia, a verdadeira religião, a verdadeira luz, as quais propiciam a verdade e nada mais que a verdade. Mahashohan. O livro Profeta de Khalil Gibran, e hoje falaremos sobre o trabalho. Então um lavrador disse: conte-nos sobre o trabalho. E ele respondeu: vocês trabalham para acompanhar a terra e a alma da terra, pois ficar indolente é tornar-se um estranho às estações e dar um passo para fora da procissão da vida, que marcha em majestade e submissão orgulhosa em direção ao infinito. Quando trabalham, vocês são uma flauta, por meio da qual o sussurrar das horas transforma-se em música. Quem de vocês seria um junco mudo e silencioso quando todo o resto canta em uníssono? Sempre lhes disseram que o trabalho é uma maldição e o esforço um infortúnio. Mas eu digo que ao trabalhar,
vocês realizam parte do sonho mais profundo da Terra, designado a vocês quando aquele sonho nasceu, e ao se manterem no trabalho, vocês na verdade estão amando a vida. E amar a vida por meio do trabalho é ser íntimo do segredo mais profundo da vida. Mas se vocês, em sua dor, chamarem o nascimento de aflição e a manutenção da carne de maldição, escrita sobre a testa, então respondo que nada além de suor de sua testa vai lavar o que está escrito. Disseram-lhe que a vida é escuridão, e em seu cansaço vocês ecoam o que foi dito pelos cansados. Eu lhes digo que a vida é de fato escuridão, exceto quando há ímpeto, e todo ímpeto é cego, exceto quando há conhecimento. E todo conhecimento é inútil, exceto quando há trabalho, e todo trabalho é vazio, exceto quando há amor. E quando trabalham com amor, vocês se ligam a si mesmos e uns aos outros e a Deus. E o que é trabalhar com amor? É tecer a veste com fios tirados do coração, como se o amado fosse vestir a roupa. É construir uma casa com afeto, como se o amado fosse morar nessa casa. É plantar sementes com ternura e colher a colheita com alegria, como se o amado fosse comer a fruta. É dar a tudo o que fizerem um sopro de seu próprio espírito. E saber que todos os mortos abençoados estão próximos a vocês, observando-os. Certa vez os ouvi dizer, como se falassem durante o sono: aquele que trabalha com o mármore e encontra a forma da própria alma na pedra é mais nobre que aquele que lavra o solo. E aquele que captura o arco-íris e o passa para a tela, a semelhança do homem é superior àquele que faz sandálias para os nossos pés. Porém digo-lhes, não no sono, mas no máximo despertar do meio-dia, que o vento não fala com mais doçura com os carvalhos gigantes do que com a última de todas as lâminas de grama. E é grande aquele que, sozinho, transforma a voz do vento em uma canção mais doce pelo seu próprio amor. O trabalho é o amor que se tornou visível. E se vocês não conseguem trabalhar com amor, mas apenas com desgosto, é melhor deixar o trabalho, sentar à porta do templo e pedir esmola àqueles que trabalham com alegria. Pois, se assarem pão com indiferença, assarão um pão amargo que alimenta apenas metade da fome de um homem. E se amassarem uvas com rancor, seu rancor destilará veneno no vinho. E ainda que cantem como anjos, se não amarem o cântico, abafarão os ouvidos dos homens para as vozes do dia e as vozes da noite. Pensamentos para aspirantes ao caminho espiritual. Aquele que tornou-se o mestre de si mesmo pode tornar-se mestre de tudo o que está relacionado a si mesmo.
A automaestria implica autoconhecimento e aquela autossuficiência que se encontra somente no amor. Nossos desejos são a miúde a progenie de nossas fraquezas. Nossas fantasias, a criação de nossos desejos. E estas fantasias, quando se tornam ajustadas à estrutura de nossas mentes, estão todas muito propensas a serem confundidas com fatos. Dhammapada. Mara, a ilusão, ignora o caminho da verdadeira virtude. Dos que vivem em vigilância e se libertaram pela suprema sabedoria. Como o lírio perfumado cresce e floresce no lodo, à beira da estrada, o discípulo do Supremo Desperto brilha pela pureza e pela sabedoria entre a multidão cega deste mundo. Um conto zen. Causa e efeito. O discípulo Koun Ejo perguntou: qual o significado de não negar causa e efeito? Mestre Dogen respondeu: não mover causa e efeito. Ejo: como pode ser liberado? Mestre Dogen: causa e efeito evidente. Ejo: a causa faz o efeito ou o efeito faz surgir a causa? Mestre Dogen: assim é em ambos os casos. Você se lembra de quando o mestre Nansen matou o gato? Quando os praticantes não puderam responder coisa alguma, ele imediatamente matou o animal. Mais tarde, quando Joshu soube do acidente, colocou suas sandálias de palha na cabeça e foi embora. Essa foi uma ação excelente. Se eu fosse Nansen, teria dito: se vocês não puderem falar, eu matarei o gato. Se vocês puderem falar, eu matarei o gato. Quem pode brigar por um gato? Quem pode salvar o gato? E se eu fosse um dos praticantes, teria dito: não somos capazes de falar, mestre. Mate o gato. Ou: mestre, o senhor sabe apenas sobre cortar o gato em dois com um único golpe. O senhor não sabe cortá-lo em um com um golpe. Ejo: como se pode cortar em um com um golpe? Mestre Dogen: o próprio gato. E continuou: se eu fosse Nansen, teria soltado o gato dizendo que eles já haviam se manifestado. E completou, repetindo um ditado zen antigo: quando a grande função se manifesta, não há regras fixas. Esse episódio do gato foi uma vez que ele pediu aos discípulos que alguém falasse alguma coisa para salvar o gato. E ninguém se manifestou e ele cortou o gato ao meio.
Eu vou ler o comentário da Monja Coen sobre esse episódio. Jamais perder a liberdade de escolher a melhor palavra, gesto ou pensamento. Para que matar o gato? Não há regras fixas quando se trata de expor a verdade. Muitas vezes os mestres usam expressões ou ações estranhas para arrancar seus discípulos das mãos da dualidade. Por que brigar e discutir se o diálogo pode ocorrer? A pergunta de criança ainda é válida. O que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? No universo de causa, efeito, condição, o momento não é apenas linear. É simultâneo e circular. Quando surgem moscas, surgem lagartixas. O co-surgir independente e simultâneo é um dos selos do Dharma. Aquilo que confirma se é ou não o ensinamento de Buda. Entretanto, é preciso ter cuidado no uso de meios expedientes. Essa história verdadeira do mestre Nansen, século VIII, na China, que cortou o gato ao meio, lembra o caso das duas mulheres que disputavam a maternidade de uma criança, quando o rei Salomão, para descobrir quem era a verdadeira mãe, ameaçou cortar a criança ao meio. A mãe verdadeira o impediu, implorando que desse a criança a outra mulher, mas não a matasse. No caso do mestre Nansen, nenhum dos monges foi capaz de qualquer gesto ou palavra. Sem manifestar nenhuma atitude, não puderam salvar o gato. Talvez discutissem se o gato tinha ou não natureza Buda, e o animal foi cortado ao meio. Em que metade ficou a verdade? Pobre gatinho. Quando um grupo de pessoas se intoxica com as próprias ideias e se recusa a ouvir outras opiniões, definitivamente não haverá bom resultado. Que saibamos encontrar o caminho do diálogo, dos acordos, da reconciliação. Que saibamos ouvir para entender e não matar, cortar, dilacerar pessoas, relacionamentos, países, nem destruir as condições de vida humana na Terra. Reflexões estoicas, Marco Aurélio, Meditações. Coisa alguma acontece a um homem que não seja, por natureza, capaz de suportar. Carlos Castanheda, Uma Estranha Realidade. Um guerreiro pode escolher permanecer totalmente impassível e nunca agir, e comportar-se como se ser impassível realmente lhe importasse. Ele também estará certo agindo assim, porque isso também seria a sua loucura controlada.
A Voz do Silêncio, Helena Blavatsky. Abandona para sempre as 8 terríveis misérias. Senão, por certo, não chegaste à sabedoria, nem ainda à libertação, diz o grande Senhor, o Tathagata, de perfeição. Aquele que seguiu os passos de seus predecessores. Austera e exigente é a virtude de Viraga. Se queres triunfar na sua senda, tens de manter tua mente e tuas percepções, mais do que nunca, livres da ação mortal. Tens de impregnar-te de puro alaya, tornar-te uno com o pensamento, alma da natureza. Unificado com ele, és invencível. Separado dele, torna-te o campo recreativo de Samvriti. Origem de todas as ilusões do mundo. Então vamos para a nossa meditação de encerramento. Os pés bem apoiados no chão. Língua no céu da boca. Sentindo a pulsação cardíaca. Respiração lenta e profunda abdominal. Identificando o calor que emana do centro do peito e se irradia. Coluna ereta. Ombros relaxados. Olhos fechados. Pacificada a emoção. Vazia a mente. Ó vida oculta que vibras em cada átomo. Ó luz oculta que brilhas em cada criatura. Ó amor oculto que tudo abranges na unidade. Possa todo aquele que se sente uno contigo saber que por isso mesmo ele é uno com todos os outros.
Vamos irradiar luz, paz, saúde em todas as direções. Que todos os seres sejam felizes. Que todos os seres sejam ditosos. Paz a todos os seres. Que os méritos dessa prática possam beneficiar a todos os seres sencientes. Namastê. Até a próxima.